Pere. Gacha. Fala galera do canal Neireimush, sou o Rafael, galera, sejam muito bem-vindos a mais um review de mangás. E hoje, como vocês puderam ver no título, vamos falar sobre o encanamento que geme, mangá aí do Junji Ito. Finalmente, vamos falar de Junji Ito aqui no canal. Vamos falar aqui um pouco sobre a história, um pouco sobre os personagens, da arte e da edição e dar o veredito, tá? Como vocês podem ver, quem for antigo no canal vai perceber que eu fiz uma reformulação aí nas reviews para dar uma padronizada e tal, ficar maneiro. E no final vou dar também uma nota do que eu achei do encanamento que geme, tá? Lembrando, review sem spoiler, galera, beleza? Então, antes de começar a falar sobre esse mangá sensacional, lembrei de deixar o like, se inscrever no canal e fazer o seu comentário aí sobre o que você achou, beleza? Para ajudar a dar aquele engajamento maneiro. Beleza, galera? Então, vambora. Bom, então sobre o que se trata o encanamento que geme? Tenho até que fazer uma crítica inicial, e é uma crítica até que meio idiota, porque foi o Junji Ito que decidiu fazer isso, mas o título do mangá não é muito bom. O Junji Ito, na Masterpiece Collection, que é essa edição aqui que a gente tá vendo, o Junji Ito colocou nomes que fazem referência aos contos que acontecem no volume. Por exemplo, Tomie é só conto de Tomie. Soul Eat, só conto de Soul Eat. Frankenstein, a maior parte do mangá é sobre o Frankenstein. Contos de esmagadores, contos que fazem... que tem esmagamento, essas coisas. Até o Mortos de Amor tem relação com contos relacionados a amor. Só que depois de um tempo, o Junji Ito meio que parece que ficou sem criatividade. Ele decidiu colocar só o nome de um conto como o título do mangá. E esse aqui é o primeiro que temos. Aliás, segundo, né? Teve também o Morada do Desertor. E assim, é meio zoado fazer isso porque a gente acaba adquirindo o mangá sem saber muito bem sobre o que se trata. Se o encanamento que geme fosse um conto gigantesco, que tomasse grande parte do volume, até a gente ia entender, mas não, o encanamento que geme é só um conto de 8 que tem aqui dentro. Então assim, o título eu achei meio sem graça. A gente tem que realmente comprar, abrir, né, e ler aqui essas notas aqui, que aqui sim fala sobre o que se trata esse mangá. Ou você vê o vídeo da Pipoca Nankin, que eles explicam também. Então, sobre o que se trata o Encanamento que Geme? É um mangá de terror com foco em fixações. E essa é a temática. Não sei se é fácil de pegar isso, sobre as fixações, ou se foi porque eu já sabia que era sobre isso. Mas eu achei bem interessante, dá pra sacar que todos os contos realmente as pessoas são ficcionadas por alguma coisa. E o Junji Ito fez histórias realmente bastante criativas, tá? Então vamos falar um pouco sobre esses contos. Daqui a pouco falo sobre a edição pra vocês. Mostro ela direitinha, beleza? Mas antes vamos falar sobre o principal, que é a história. Então, como eu falei, o Encanamento que Geme são 8 histórias, tá? 8 contos. Cada conto tem mais ou menos 60 páginas. Com exceção das duas últimas que tem um pouco menos. Acho que são 10 páginas e 20 páginas. São contos bem legais. A estratégia que eu fiz pra ler esse mangá aqui foi ler um conto por dia. Porque você pega lá 60 páginas, tu consegue ler num tempo interessante até. Acho que uns 20 minutos, mais ou menos. Achei uma experiência interessante ler um por dia. Ainda mais eu que li de madrugada, assim. Pra ficar mais macabro. Mas enfim. Como eu vou fazer um review da história, eu vou falar aqui os contos, uma pequena sinopse. E vou dizer o que eu achei. Se foi ruim, mediano ou bom. E aí no final eu dou o veredito pra vocês, beleza? O primeiro conto aqui se chama Um Novo Paranormal na Escola. Esse conto aqui fala sobre um grupo de estudantes que tem um clube sobre paranormal. E de repente chega um garoto novo na escola. Um garoto cabuloso. E desde que esse garoto chega, coisas cabulosas acontecem. É isso, essa é a melhor maneira de resumir esse conto sem dar spoilers. Beleza? E aí, obviamente, a fixação aqui seria por coisas paranormais. Bom, eu diria que esse conto aqui foi ruim, tá? Infelizmente. Não gostei muito desse conto, porque ele promete nada e não entrega nada no final. Fiquei um pouco decepcionado. A única coisa interessante que tem nesse conto
é realmente o final, que tem uma reviravolta, assim, que tu fica, uou! Mas tirando isso, não tem nada, sabe? Não tem nada muito grotesco. Nada, você não vai sentir medo lendo isso aqui. E é isso. Eu achei uma maneira meio ruim de começar o mangá, inclusive. O segundo conto é O Encanamento que Geme. Oh, meu Deus, o nome do mangá. Fiquei muito hypado pra ler esse conto, porque ele é o nome do mangá. Eu imaginava que seria o melhor mangá, o melhor conto desse mangá, mas spoiler, não achei. E sobre o que se trata? Aliás, é até meio difícil explicar sem spoiler, porque vai ficar muito idiota, porque eu tenho que dizer que esse conto é sobre um encanamento que geme. As pessoas estão vivendo sua vida na casa deles e do nada eles começam a ouvir um som estranho vindo do encanamento. E eles querem saber o que merda é aquela que tá acontecendo. Esse mangá aqui, sinceramente... Esse mangá não, esse conto eu achei mediano, porque ele não me deu aquela sensação de medo, de angústia, de dúvida pra saber o que tá acontecendo que muitos contos do Junjito têm. Foi uma sensação muito parecida lendo aqui o primeiro conto. Porém, o Encanamento que Geme, ele é muito bem escrito. Por isso que dizer que ele é um conto ruim, acho que seria meio sacanagem. Ele é muito bem escrito, os personagens são muito bem escritos. Tem personagem que é introduzido nessa história aqui no início, que parece que não faz muito sentido, meio desconexo da história, mas depois eles acabam voltando e fazendo sentido. Tudo isso em menos de 60 páginas. É genial. Porém, não dá nenhum medo, sabe? Nada. Não tem nenhuma cena grotesca, novamente. E o final é meio aleatório. Meio zoado. O Junjito, ele normalmente não faz finais tão incríveis, né? Mas... esse aqui eu acho que merecia um final um pouco melhorzinho. É como se... Quando começa a ficar bom, acaba. É isso que é esse conto, na minha opinião. Terceiro conto, Frutos de Sangue. Falando resumidamente, Master é uma história de vampiro, onde as pessoas são ficcionadas por sangue. Esse aqui eu colocaria como uma história mediana também. Esse aqui, na verdade, daria até pra dizer que é um mediano plus, porque nesse aqui, a gente também tem uma história, é uma história um pouco até mais simples que o Encanamento que Geme, porém aqui você fica curioso pra saber o que tá acontecendo, na minha opinião. Você vê os personagens assim, tentando descobrir o local que eles estão. E também, aqui nesse conto, finalmente tem imagens grotescas que te deixam tenso, nervoso, sabe? Tem uma página aqui... Cara, a página mais bem desenhada aqui é desse conto. O Junjito deve ter levado semanas pra ter desenhado isso aqui, porque ficou muito bem detalhado. Quando você chega nessa página, você fica... Caralho, que porra é essa? Caralho, isso é Junjito. Eu gostei demais desse conto. O final é um final que te... Também não tem nada demais, porém, você fica com aquela sensação de tipo... Uou! Uou! Fazer Junjito sem dar spoiler é foda, né? Mas é tipo isso mesmo. Você fica meio chocado com o final. Próximo conto, Balões Enforcadores. Esse aqui já saiu em outras edições. Saiu na Netflix também, animado. Então acredito que eu posso falar um pouco melhor desse conto, porque ele é mais famoso. Balões Enforcadores conta a história de... balões gigantes, as pessoas começam a ver balões gigantes no céu, só que o balão tem formato de rosto. Bizarro, né? Bizarro. E pra piorar, esse balão ele quer enforcar o cara lá que é dono do rosto dele. Bizarro. Esse conto aqui foi um dos melhores. Colocaria ele como ótimo. Porém, ele já saiu em contos anteriores, eu já conheci esse conto. Então aqui eu fiz uma releitura. Beleza? Próximo conto aqui, Mansão das Marionetes. Se eu não me engano, já saiu também em outras edições. Fala, sem dar muito spoiler, fala sobre uma família que trabalhava com marionetes. E aí passa-se um tempo e o protagonista da história, ele acaba reencontrando o irmão dele, que era desse lugar aí das marionetes. E ele descobre que o irmão dele tá fissurado por marionetes. A mansão dele é cheia de marionete. E aí começa a dar uma merda do caralho. Falando sem spoilers, é isso. Eu diria que esse conto aqui é um conto mediano, tá? Eu acho que já saiu no Contos Favoritos do Autor, mas não é porque tá no Contos Favoritos do Autor que tudo é excelente. Eu achei esse aqui meio mediano, tá? A história é interessante,
podemos dizer até que é um mediano plus, porque a história ela é interessante e tal, mas eu não senti muito medo, aquela sensação de ruim, sabe? Às vezes a gente vê Jiu-Jitsu, lê o Jiu-Jitsu e fica com uma sensação meio ruim. Eu não senti isso lendo esse conto. Achei bem de boa. Só no final que tem uma cena bem impactante que tu fala, caralho. Por isso que coloco assim no mediano plus. Porém, o final é muito bom. Eu achei o final desse conto muito bom. O Jiu-Jitsu mandou muito bem. Final que te deixa pensativo, assim, meio perturbador. Próximo conto, Monstro Cor de Carne. Galera, esse aqui eu colocaria como um conto excelente, sabe? Eu pensei em botar ele no mediano, mas eu achei o Monstro Cor de Carne excelente. Cara, ele é uma história muito intrigante. Fala sobre uma criança que tem um formato de rosto meio estranho. E o protagonista da história é uma professora de escola que cuida desse garoto. E essa professora fica tentando entender o porquê desse garoto ser assim, fisicamente. E também do porquê ele ser um pestinho assim na escola. E aí a professora vai investigando e tal. E quanto mais ela vai investigando, mais coisas bizarras são reveladas. E você fica tipo, uau, isso aqui realmente é muito perturbador. Tem muita cena grotesca. O final é meio, tipo... é meio decepcionante. Eu fiquei, tipo, caralho... acabou, tipo, poderia continuar mais, sabe? Mas vale a experiência. Como eu falei, o importante do Jiu-Jitsu é a jornada. A jornada desse conto, assim, e as coisas que são reveladas são muito perturbadoras. Esse é muito bom. Inclusive, eu não posso nem falar sobre o que é a fixação desse mangá, porque se eu falar, eu acho que vai perder um pouco a graça. Vocês vão descobrir só quando forem reveladas as coisas. Penúltimo conto, Quase Colisão. Esse aqui eu achei ruim, galera. Vou ser bem honesto. É um conto que... ele é muito curto, ele tem 10 capítulos. A história se passa num avião. E o nome do conto é Quase Colisão. Vocês podem imaginar o que acontece. Mas eu achei chato. Tipo assim, provavelmente o Jiu-Jitsu ele quis desenhar a cena final desse conto. Ele deve ter pensado nessa cena e criado um contexto para poder desenhar essa cena. Porque a maior parte do tempo desse conto é chato. É impressionante como 10 páginas eu fiquei tipo, puta que pariu, que bagulho chato. Não gostei, achei meio ruim. O final também não vale a pena não. Achei muito fraquinho. E o último conto, De Dentro da Terra. Esse aqui conta a história de um grupo de ex-estudantes que estão indo na escola desenterrar uma cápsula do tempo para ver o que eles escreveram e tal. Não posso dar muito spoiler, porque a graça do conto é descobrir o que tem na máquina, na cápsula do tempo. E vale muito a pena. Esse aqui você lê sem expectativa nenhuma, mas quando chega no final, você, tipo, fica bolado. Fala, caralho. Você chega a arrepiar, cara. Esse conto é espetacular, é um conto de experiência única. Depois que você souber o que acontece, você nunca mais vai ter a experiência de novo, sabe? Porém, eu tenho que dizer que eu me ferrei porque eu já conheci esse conto. Ele é um conto que ficou um pouquinho famosinho e aí eu fui atrás pra ler. Então quando eu peguei esse mangá e descobri que tinha esse conto, eu fiquei tipo, caralho, que foda, agora tem esse conto físico. Mas depois eu fiquei puto, caralho, eu já conheço a história. Porra, já sei o plot. E o meu veredito é que esse mangá aqui é um mangá mediano, sabe? Como eu falei, Jiu-Jitsu tem obras boas, medianas e excelentes. Esse aqui eu botaria no mediano. Só indicaria mesmo esse mangá aqui para pessoas que já têm a coleção completa do Jiu-Jitsu e quer completar, sabe? Porque antes de chegar nisso aqui, você vai ter uma... tipo, você tem muitas opções melhores que essa, isso que eu quero dizer. Agora, se você já tem todos os mangás, vai para esse, que tem mangás bons aqui sim, tá? Tem contos bons aqui, aliás. Uma pena que os melhores contos já saíram em outros lugares. Como eu falei aqui, os melhores contos, na minha opinião, foram Balões Enforcadores, Monstro Cor de Carne e De Dentro da Terra. Foram 3 contos excelentes, 3 contos medianos e 2 ruins. Então, pra você ver, tem mais mediano e ruim do que bom, na minha opinião. E falando rapidamente sobre o acabamento desse mangá, temos aqui a capa, a lombada, aqui tá a mulher olhando pro encanamento que geme. A parte de trás, bem bonito, verniz aqui nas letras, né, ó.
Tirando a sobrecapa, temos algumas imagens de dentro do mangá. Cara, ficou muito bonito isso aqui, né? Esse azul ficou muito legal aqui. E dentro do mangá, papel Pollen Bold. Vou pegar uma página aqui sem dar spoiler, né? Mas não tem nenhum problema de transparência nesse mangá. E olha que eu sou bem chato com isso. Dá pra ler de boa. E tá aqui, ó. Vou mostrar uma imagem grotesca pra vocês, que eu sei que vocês gostam disso. Fãs de Junji Ito. Tá aí, ó. Essa é a arte que vocês vão encontrar dentro desse mangá. Lombadinha. Cara, é muito bonito, né? Acho que é mais bonito que a capa normal. Ficar esse preto aqui sinistro. Nossa, acabei de perceber que eu esqueci de dar a nota pro encanamento que geme. Então vou encaixar esse trecho aqui no meio do vídeo aleatório. Mas minha nota pro encanamento que geme é 8,5, tá? Eu acho que o Junji Ito fez um mangá um pouco mediano, mas mesmo assim dar uma nota baixa pra esse mangá é meio sacanagem, porque dá pra ver que os contos são bem feitos, bem desenhados, então fica aí meu 8,5. Bom, galera, essa foi a minha review, tá? Se você ficou triste, é fã de Junji Ito, ou ficou puto comigo porque eu não gostei do mangá, por favor, não fique puto comigo, é só a minha opinião. Junji Ito, eu percebo que muita gente gosta, muita gente não gosta. Então veja outras reviews também, veja o que as outras pessoas têm a dizer. Então, dito isso, essa foi a minha review. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo, ou sobre o que você achou do mangá. Até a próxima e fui! Pere. Cacha.